Estamos dando início a mais um encontro de estudos avançados do Espiritismo, aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, a casa de Deolindo Amorim, seu fundador, seu sonhador, seu realizador, e presidência de honra de Jorge Andréa, e conosco sempre todos os mentores, os que trouxeram, construíram o ICEB em ambos os planos de existência até aqui, e rogamos a assistência de todos eles para a continuidade do Instituto. Mas, sobretudo, Jesus, é a Ti que recorremos, rogando-te as bênçãos para que possamos dar continuidade à missão do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Traz Jesus para todos nós, em ambos os planos de existência, a tua alegria, a tua paz e a tua luz, rogando-te, Mestre, que faças descer por sobre nosso querido irmão, amigo, companheiro Jorge Pio, por sobre ele, sua mente e seu coração, essas tuas vibrações de paz e de luz possam repousar sobre o nosso querido irmão, que vai nos falar hoje, trazendo a sua experiência, larga experiência, todos os seus estudos, longos e profundos estudos. Graças te damos, Mestre amado, hoje e sempre, sob o olhar e a graça de nosso Pai. Assim seja. E Jorge Pio vem hoje mais uma vez para nos falar sobre temas de sua especialidade. Ele é médico formado, médico por concurso público na Previdência Social, professor associado na disciplina de alergia do Instituto de Pós-Graduação da PUC Rio de Janeiro, está licenciado no momento. Tem pós-graduação em ensino superior lato sensu pelo Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação. É professor titular de Fisiologia e Fisiologia do Esforço do Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação. Professor convidado na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, na disciplina Alergia e Imunologia e na Clínica Médica na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nesta última, na disciplina de Pneumologia, e na Unirio, na disciplina de Alergia. É vice-presidente em exercício na Associação Médico Espírita Serra Azul, que abrange os municípios de Miguel Pereira, Mendes e Paulo de Fronten. É coordenador geral do Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, em Mendes, no Rio de Janeiro, e é expositor do ICEB de longa data, a quem mais uma vez nós damos muito boas-vindas, com o nosso carinho e aguardando a sua fala. Somos todos ouvidos. Jorge Pio. Ele hoje vem nos falar sobre autoconhecimento e gerenciamento, manifestar-se a si mesmo. É o quarto passo nesta série de 4 encontros que ele nos traz. Hoje, o quarto passo, esperança e gratidão. Todos ouvidos. Jorge Pio. Meus amigos, meus irmãos, muito boa noite a todos. Que possamos estar aqui, de fato, bem, no nosso sentimento e no nosso entendimento abertos, para que a gente possa, de fato, refletir sobre esses temas, que são temas, alguns deles um pouco teóricos, mas que têm uma expressão para nós muito importante, porque repercutem, representam a nossa experiência de vida que vivenciamos. Então, eu vou pedir, né? Então, nós estamos hoje trabalhando com o tema, que é o tema que trabalhamos esse ano, esse semestre todo, manifestar-se a si mesmo, que já me criticaram assim, mas manifestar-se só pode ser a si mesmo, né? Porque isso é uma redundância. Mas é uma redundância enfática, tá? É para enfatizar, né? Não é uma redundância, é uma enfatização, tá?
Então, nós vamos falar do quarto passo, que a gente colocou aqui, que o presente não existe. Quer dizer, o presente não existe? Não, não existe. Mas a gente pode criar o presente, tá? Por que que o presente não existe? O presente não existe porque quando você está no presente, você rapidamente virou passado, tá? E se o seu presente que vai chegar daqui a pouco ainda é futuro. Então você tem, na realidade, passado e futuro. Presente, você tem que criar o presente. O presente é criado pelos quatro verbos que eu chamo de quatro verbos da felicidade, né? Que é o verbo querer, né? O verbo poder, o verbo dever e o verbo esperar. Algumas pessoas criticam o verbo esperar, porque diz que ficar esperando e tal, ficar preparado, não é isso. O verbo esperar exatamente é o verbo do tema de hoje, que é da esperança. Porque a esperança, tem alguns críticos que dizem que o verbo da esperança não é esperar, é, espe- é, esp- é, como é que é? É esperanciar. Eu acho que esse verbo não existe. Esse foi um neologismo que criaram. É esperar mesmo. Porque a questão da espera é porque quando você, nem tudo que você quer, que é o verbo querer, e o querer é da vontade, nós já vimos isso aqui nos outros passos que nós estudamos, porque começamos por ele, né? Então, o querer é da vontade, o poder é do trabalho. Você trabalha e aí você pode, mas querer e poder é pouco demais. Então você precisa do dever. Por que o dever? Porque o dever, o verbo dever, é aquele verbo que atende à necessidade de quem está programando, de quem está se programando, e também atende quem está em torno de si mesmo. Então, a pessoa quer, pode e deve fazer, porque aquilo é uma coisa necessária. Uma vez eu estava conversando com a minha filha e eu passei sempre isso com meus filhos, no processo educativo deles. Eu estava conversando, eu não sei se era com a minha filha, com o filho, aí eu estava falando com ele, um deles, aí ele disse assim, pois é, eu queria fazer isso e tal. Eu falei assim, muito bem e tal, né? Você acha que você pode? Não, estou me esforçando para poder e tal. O que que você acha? Você acha que tá tudo bem assim mesmo? Aí ele falou assim, começou a refletir, parou, ficou pensando, mas eu acho que eu não devo. Eu falei assim, tá. Então você já não conseguiu atender o terceiro verbo. Então, se você quer e pode, mas acha que não deve, não faça. Então você só deve fazer aquilo que você realmente quer, não aquilo que é o seu desejo, mas aquilo que é da vontade. A vontade, a gente já estudou aqui, é a potência da alma, conforme diz Leon Denis, né? Potência da alma. A vontade. Não é um desejo. Eu queria isso, queria aquilo. Não. Não é desejo. É vontade mesmo. A vontade é uma potência da alma e pode transformar a vida de uma pessoa. Então, você quer, você já pode, porque você já lutou, trabalhou, se esforçou por atingir aquilo. Você agora já viu que aquilo que você vai fazer é bom. Se é bom, você deve, né? Você deve, né? E se você deve, agora você tem o quarto verbo, que é esse que a gente vai analisar hoje aqui, que é esperar, né? Esperar, por que esperar? Porque às vezes não é a hora ainda. Você quer, pode, deve, mas não é a hora. Então, quando você consegue juntar o querer, o poder, o dever e o esperar, e vai no momento certo, no momento azado, atingir o objetivo que você busca, você pode, como eu brinco, dizer assim, pode correr para o abraço, porque vai dar certo. E a minha vida foi toda experimentada, toda vivenciada, muito desse jeito. E aí as coisas começam a acontecer. Eu vou contar um negócio para vocês aqui que aconteceu. Eu dei grandes gargalhadas sábado aqui na minha casa. Eu estava preparando uns potinhos para preparar umas coisas que eu deixo, legumes, assim, resíduos de comida, para fazer a comidinha para os cachorrinhos, os cachorros vira-latas que eu tenho aqui.
E aí eu falei assim, vou fazer um potinho, eu vou botar assim, ossos para cozinhar e moer, que é para botar na raçãozinha que eu preparo para eles. Aí eu falei assim, vou procurar um pote aqui, aí que é para botar isso dentro. Aí peguei um pote, botei tudo dentro do pote, peguei a tampa, botei. Aí eu vi uma etiqueta, como eu enxergo mal assim, a média distância, eu não vi no que estava escrito. Eu falei assim, vou pegar uma caneta para escrever aqui. Ossos para moer para o cachorro. Aí quando eu peguei a tampa, porque pegou perto, que eu olhei de perto, que de perto eu enxergo bem, eu me dei uma gargalhada, porque estava exatamente escrito isso na tampa. Quer dizer, eu já tinha escrito isso num outro momento, não lembrava mais. Mas no meio de mais de 40 potes diferentes, eu achei exatamente aquele. Então começa a acontecer umas coisas. Isso é uma bobagem, uma coisa simples. Mas é uma sincronicidade, é uma coisa assim. Eu comecei a achar muita graça, porque exatamente é isso que quando você aplica essas técnicas de vivência, as coisas começam a acontecer na sua vida com a sincronicidade, aquilo que Jung chama de sincronicidade, né? Coisas que vão acontecendo, não é uma questão de você achar uma vaga num lugar que nunca tem vaga, você chega lá e encontra uma vaga para botar o carro. Não é nesse sentido. É no sentido de pequenas coisas do dia a dia seu começa a acontecer aquela coisa tipo, mostrando para você que você é realmente o formulador do seu destino. Você é a pessoa que, de fato, comanda a sua vida. E você está criando o presente nesse momento. Aí o presente não existe, mas você pode criá-lo. Então, essa que é a explicação desse presente não existe que está aqui na abertura. Então, nós descobrimos, nós não tínhamos um projeto de vida, eu era um menino muito pobre e tudo, não tinha, e isso foi de maneira natural, e pressionado por uma doença crônica que me perseguia desde que quando eu fiz 8 meses de nascido, eu peguei uma virose infantil e desenvolvi asma, uma asma muito grave e fiquei muito, muito mal. E eu fui pressionado por aquela doença eu queria, mas eu queria ser próspero, eu queria ser feliz, eu queria ser tranquilo, eu queria ser abundante, eu queria ser confiante. E aí eu não tinha um projeto, mas aos poucos a própria vida foi me dando esse projeto, que exatamente esses verbos que eu acabei de falar, que nós estamos estudando hoje, o quarto, que está orientado no agradecimento, naquilo que a Joana de Anjos chama de psicologia da gratidão, né? E na humildade, que é uma questão. A gente pensa que a humildade é falar baixinho, se é uma cabecinha baixa. Não, não é humildade. Humildade está relacionada com autoconhecimento, né? Eu dou sempre o exemplo de Jesus. Jesus é o exemplo máximo da humildade que nós conhecemos aqui na Terra. Jesus, ele dizia assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Ele falou vários eu sou, né? Isso é uma coisa muito forte. Quer dizer, ele era uma pessoa que tinha uma consciência muito plena daquilo que ele podia. Mas eu sempre relato aquele dia que ele foi ao templo, ele entrou no templo, e lá no templo com os discípulos disseram assim, mas Senhor, que templo, que pedras, que, que coisas lindas tem aqui, que coisas maravilhosas. E Jesus vai e diz assim, em verdade vos digo que não restará pedra sobre pedra, tudo aquilo ia ser destruído. Aí os apóstolos ficam assim, mas Senhor, vai ser assim? Sim, vai ser assim. E aí ele diz assim, quando será isso? Aí Jesus fez aquela coisa, parou e disse assim, só o Pai que está no céu não sabe. Quer dizer, eu não sei. Quer dizer, essa é a humildade. A humildade é exatamente aí nesse ponto você tem o paradigma da humildade. Aquilo eu sou, aquilo que eu posso, eu posso. É aquilo que, mas eu tenho consciência daquilo que eu não tenho alcance, que está fora da minha capacidade de reger.
E aí e foi logo depois, né? Porque nos anos 70 Tito entrou lá, né, o general romano, e destruiu o templo que restou hoje só o Muro das Lamentações. Onde os judeus fazem os nossos israelitas, nossos irmãos, fazem suas orações e suas lamentações. Então, a nossa descoberta, né, foi ao longo do tempo, nós fomos operando com isso, né? Mas sem saber, foi uma coisa mais ou menos assim empírica, uma coisa mais ou menos quase que às cegas, né? E a gente atingia, então, uma espécie de, sabe, vamos dizer assim, de meditações, vamos dizer assim, de lampejos mentais, que eram quase uma situação de transe, né? Uma espécie de auto-hipnotismo, onde a onda cerebral teta, isso eu só sei hoje, né? Naquele tempo eu não sabia que era isso, é uma onda teta, está ali. E a onda teta carrega a alfa, a beta, o beta alta, carrega todas as ondas que são manifestações do funcionamento da célula cerebral e vão se juntando e a união dessa energia dessas ondas cerebrais que vão se juntando, vão aumentando muito a capacidade energética do cérebro e vai dando ao indivíduo uma espécie de êxtase, de amor puro, de felicidade, uma situação quase de plenitude quando ele está em meditação, por exemplo, né? Quem vai nos lecionar isso muito bem, quem quiser depois compreender melhor do que eu estou falando aqui, pode ver que essas informações podem ser verificadas hoje na própria uma coleta de sangue, pode mostrar alterações, fazendo a coleta pré e pós-meditação, por exemplo, quando o indivíduo emite essas ondas cerebrais, e isso pode ser descoberto, hoje em dia já está se fazendo isso, também com o estudo de mitocôndrias, através de imagens cerebrais com PET scan, né, que é a tomografia computadorizada cerebral, e eletroencefalograma durante o processo vamos dizer assim, de imaginação, meditação. Eu já falei aqui da outra vez que o cérebro não reconhece aquilo que você está fazendo na realidade, fisicamente, e aquilo que você está imaginando. Eu dei o exemplo aqui do pianista. Dois grupos de pianistas, vocês devem estar lembrados que eu falei disso, que são ensinados a fazer um dedilhamento de um teclado, né? E uns fazem o treino no próprio teclado, né? Não é um teclado virtual, é um teclado real. E ficam estudando ali durante algumas semanas. E um outro grupo faz esse mesmo treinamento só com imaginação. Imagina fazendo. Depois os dois grupos são colocados juntos e eles vão todos dois para o teclado original, o teclado real. E lá os dois vão tocar do mesmo jeito. Se vocês quiserem ver isso, eu botei aqui, ó, o YouTube, aqui, onde está uma palestra do Joy Dispenza, que é um dos grandes estudiosos dessa área. Está aqui, depois vocês podem, isso vai ficar gravado. Está aqui o HTTPS, podem copiar depois, se quiser, e pode ir lá assistir a palestra Não é uma palestra, é uma entrevista. Demora 2 horas, você está com disponibilidade de tempo para assistir. Agora, é um show, e ele vai mostrar, inclusive, que ele tem atualmente 800 pessoas que se revelaram com curas, porque ele foi estudar cura espontânea. Não, então, a cura de Alzheimer, cura de doenças de diversos vieses. Tem gente até que nasce cego de nascença, e por sua ver. A coisa é impressionante. E aí a gente vai lembrar de Jesus novamente, né? Sempre o mestre. Jesus fica dizendo: o que eu faço, vós podeis fazer, e mais ainda. Tá? O Joy Dispenza está mostrando exatamente isso, e sem nenhum viés religioso, não tem nada de religião, é um estudo de espiritualidade feito pelo cientista, e com exame de sangue, com tomografia, com imagem, com uma coisa muito bem feita, muito séria, e que foi chamada durante muito tempo, pode passar outra, de pseudociência,
né? Mas que não é pseudociência mais. Não tem nada de. É ciência mesmo. Então, o milagre da vida é uma coisa muito complexa, e por isso mesmo, o seu princípio, ponto de partida, só pode ser encontrado em Deus. Deus é que é ponto de partida de tudo. Esse Criador que elaborou e vem nos conduzindo todos através dos bilhões de anos que temos levado o nosso processo evolutivo, conduzido na nossa estrutura, indispensáveis adaptações, desdobramentos, etc. E a vida humana em si mesma tem uma gênese no psiquismo divino, que a concebeu e a inspira. E continuamos a viver nos dias de hoje, criando o presente, fazendo com que esse psiquismo divino possa se manifestar em nós. E é isso que é o projeto que a gente tem que buscar. Buscar o projeto do psiquismo divino manifestar-se em nós. Por isso botei manifestar-se a si mesmo, né? Manifestar-se tem uma oração inclusive que diz assim: Senhor, que quando me vejam não vejam a mim, mas sim a ti, né? Quer dizer, que nós possamos ser vamos dizer assim, o reflexo, como diz Emmanuel em algumas das suas páginas, nós possamos ser o reflexo do brilho, da inteligência, da capacidade do Criador, né? Então, gente, o processo evolutivo ele vai proporcionar energia, né? Essa energia que nutre a cada um de nós, que nos impulsiona ao crescimento através de encarnações múltiplas. O espírito imortal reencarna, e é por isso que ele é chamado de princípio inteligente do universo, que nasceu simples na sua constituição, ignorante quanto à sua destinação, uma luta sem quartel para chegar à busca da plenitude, superando-se, aprendendo sempre ao encontro da origem do Criador. Isso quem está dizendo não sou eu, é Joana de Ângeles, no livro Desafios e Soluções, na sua introdução. Esse livro já foi estudado aqui por uma companheira nossa que também é médica, lá do Leon Denis, esqueci o nome dela agora. Como é que é o nome dela? Esqueci. Agora eu esqueci o nome dela. Nós fizemos até um diálogo juntos aqui. E a nossa irmã fez um estudo muito bom em várias palestras sobre esse livro. E esse livro, Desafios e Soluções, que é um livro fantástico. Aliás, todos os livros da Joana são fantásticos, mas esse, sob maneira, porque foi estudado aqui e eu aprendi muito nesse livro. Então, a chance de nós observarmos a realidade com os sentidos físicos, os cinco sentidos, é zero. Quem diz isso é o Joy Dispenza. Porque nós somos iludidos o tempo todo pela sensação que a realidade é a matéria, e não é. E essa ideia que fica em nós de que a realidade é a matéria é uma ideia que gera a separação. Quer dizer, eu estou aqui, vocês estão aí, aqui eu estou na minha cadeira, estou separado da minha cadeira, vocês estão na cadeira de vocês, cada um está separado da sua mesa, da sua cadeira, mas na realidade nós somos tudo, todos nós e os objetos que nos cercam, somos uma energia só, né? Esse é o motivo frequente pelo qual o nosso corpo, às vezes, e o corpo também tem suas leis, os seus desejos, a sua vontade, né? Quem estuda hipnotismo vai ver isso muito nitidamente, muito claramente. Então, e esse é o motivo que frequentemente o nosso corpo se comporta como se ele fosse a nossa mente. O corpo quer ser a mente, e ele não é a mente, né? Um dos trabalhos que a gente tem que exercitar enquanto encarnado é provar para o corpo, mostrar para ele que ele não é a mente, que a mente está fora dele e que ele tem que ser obediente à mente. Daí a necessidade que temos de nos esforçarmos para fazer o autoconhecimento e conhecer bem como é o nosso corpo. Aqueles que são médicos, por exemplo, e aqui tem vários que são médicos, tem mais facilidade, porque já conhece pelo menos fisiologia, anatomia bem, então já fica mais fácil. Agora, quem não é da área fica com um pouco mais de dificuldade, mas também pode alcançar esse mesmo patamar de conhecimento, né? Então, nós ficamos prisioneiros da ação dos hormônios, dos neuropeptídeos e outras substâncias,
que essas substâncias elas estimulam, pode passar outra, estimulam os nossos genes. E os genes, porque são eles que produzem as proteínas. E a proteína é a base da formação do nosso corpo. E essas proteínas se movimentam, têm atividade, o Bruce Lipton mostra isso muito bem nas palestras dele, no livro dele, Biologia da Crença, né? E são fenômenos da vida instintiva, usando as memórias do momento em que nós estávamos lá no passado, quando a gente pegava a presa e guardava para comer no dia seguinte, porque a gente não tinha certeza que no dia seguinte ia ter comida. E isso é que leva, por exemplo, à avareza, como a Joana de Ângeles vai explicar muito bem isso no livro, Jesus e a Psicologia Profunda, né? Jesus e a Psicologia Profunda. Nesse livro dela, eu tive a oportunidade de estudar esse tema há pouco tempo atrás, e lá ela mostra que o princípio da avareza está muito calcado, muito centrado nessa experiência que tivemos enquanto estávamos vivenciando, passando pelo reino animal. Então, nós vamos ver que esse texto agora aqui, ó, raios, ondas, médiuns e mentes. Isso aqui está no livro do André Luiz, que é um livro que ele fala de mediunidade. No livro a introdução do livro. Então, vai mostrar que a nossa capacidade. Então, essa imagem que está aí mostra que só nesse amarelinho aí no meio aí é que que é a onda visível. O resto nós temos ondas eletromagnéticas aí, o espectro eletromagnético, é imenso, imenso, incomensurável, e que nós não temos acesso através dos nossos sentidos. Nós só temos acesso a esse pedacinho mínimo aí do amarelinho aí no meio, e só. E olhe lá, né? Então, na cultura clássica, isso que está dizendo de André Luiz, aliás, não é nem André Luiz, é Emmanuel que fala isso, né? Vamos encontrar a proposição aristotélica com os princípios da água, do fogo, do ar e da terra. Os alquimistas daquela época tinham o mercúrio, o enxofre e o sal para explicar as diversas combinações que a matéria apresentava no campo da forma, né? A ciência do século XX ficou surpresa com os seus estudos, porque foi encontrando uma porção de coisas e assim, ué, o que é isso? Né? E as coisas foram se renovando e os conceitos que vigiam há séculos estavam intocáveis desde lá da antiguidade clássica, quando aquele sábio nascido lá em Abdera, discípulo do Leucipo, né? Foi o Demócrito, ele postulou a ideia de que a matéria era formada de pequenas esferas indivisíveis, daí chamou átomo, né? Aquilo que não se divide. E teria sido o Demócrito que falou, que disse isso, que declarou. Eu já vi autores dizendo que não foi o Demócrito, que foi o Leucipo, que o Demócrito só copiou do Leucipo. Não há consenso, eu não sei quem foi. Então, nós vamos ver que Dalton, entre o século XIX e o século XX, ele concebeu cientificamente a concepção corpuscular da matéria. Aí um desenhozinho ali, uma figurinha do átomo, não é? Renovando o conceito em torno do indivisível, que não era mais indivisível. E foi um grande nome, inclusive reverenciado com razão na doutrina espírita, um grande sábio, que foi o William Crookes, que descobriu a matéria radiante e criou a célebre ampola de Crookes, com a qual Roentgen, né, criou os raios de Roentgen, que a gente chama hoje de raio-x. E mais tarde, Becquerel estudou o urânio e o casal Curie descobriu o rádio, né, e o polônio radioativo. Bom, gradativamente as velhas afirmações foram sendo soterradas. Não era nada disso. E a radioatividade nasceu, veio Rutherford à frente, depois veio Bohr, Planck, Einstein, todos eles mostrando que a energia se transformava em matéria, e a matéria em energia. Então, o corpo físico passou a ser apenas um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Eletricidade, magnetismo, atração, movimento, tudo isso compõe a matéria.
Os raios cósmicos também foram estudados e mostraram o poder imenso que tem de fazer transformações, né? A radioatividade hoje é uma coisa que está em todos os lugares. Então, nós vamos voltar agora um pouquinho atrás, para a gente voltar a completar o estudo que a gente fez da vez passada dos centros de força. Porque nós estudamos os centros que estão para baixo do cardíaco, né? O abdominal, o genésico e o básico. E eu falei deles, falei da hipofunção e da hiperfunção, falei das características que movimentam a nossa própria possibilidade de viver. E nós vamos hoje, agora, fazer um breve bosquejo muito rápido dos que estão para cima, porque o cardíaco, ele vamos dizer assim, é um divisor de águas. Os que estão para baixo do cardíaco são ligados diretamente à vida vegetativa, à procriação, o poder, a questão da ligação à terra. Eu falei aqui do instinto de conservação, né? Falei da questão do problema que atinge as pessoas que saem fora do eixo gravitacional da Terra e que ficam com problemas porque perdem o pé do chão, né? Aí, o pé sai do chão, assim, vamos manter o pé no chão, né? Manter o pé no chão é importante para quem está encarnado aqui, porque quando a gente tira o pé do chão e fica no ar, a gente começa a ter problema, porque a gente perde, inclusive, o sentimento de vulnerabilidade fica prejudicado e a gente tem começa a ficar com medo, a ter medo. E as doenças que levam a ter síndrome do pânico, etc., e outras doenças emocionais tão em voga nos dias atuais, elas podem estar relacionadas com o mau funcionamento desses centros de força. Não há nenhuma dúvida disso. Mas então nós vamos ver os centros de força que ficam para cima do cardíaco, que são aqueles que estão ligados à vida mais intelectual e à vida espiritual, enquanto os que estão para baixo são os da vida vegetativa e da vida material. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus vai se referir ao coração, que é o centro de força intermediário aí entre os que estão para cima do cardíaco e estão para baixo, né? E Jesus vai dizer assim: aprendei de mim, que sou manso e puro de coração. E que coração Jesus estava falando? Será que é da bomba cardíaca que empurra e aspira e pressiona o sangue para diante, faz a circulação funcionar? Parece que não, né? E aí depois Jesus vai lá falar lá em Mateus mesmo, no capítulo 15, no versículo 11 e completado pelo versículo 18, que ele diz assim: o que faz mal não é o que entra pela boca, mas o que sai. Pontinho, pontinho, vem do coração, né? Este coração não é a bomba cardíaca, que é infarto, que dá. Não é isso. Mas a essência do ser. Esse coração, que qual Jesus fala, é a essência do ser. E o chakra cardíaco, ele não é ligado só ao coração. Vamos ver adiante. Esse quarto chakra, chamado cardíaco, tem relação física com a imunidade, mais com a imunidade do que com o órgão pulsátil chamado coração, mecânico, ou o próprio centro de força, o próprio centro, vamos dizer assim, essencial da alma a qual Jesus se refere. O coração que se referia a Jesus é o responsável pela manifestação da individualidade e não da personalidade. E a personalidade a gente sabe que é a situação que vivemos enquanto encarnados. Individualidade é a posição que temos como ser espiritual, um ser tem início, mas não vai ter fim. É um ser imortal, né? Nós não somos eternos, que eternos é Deus, mas somos imortais, né? Ali, bem perto, no mediastino superior, aqui no meio do peito, né, está o timo, do qual
poderíamos falar, não agora, porque aí estenderia muito. Mas se houver interesse, um dia a gente pode falar dele e ver como ele é importante na defesa orgânica. Muito importante. Porque ali o timo é o principal campo de instrução do linfócito T. E o linfócito T, né, que são dois, o citotóxico, né, e o seu irmão, o freio acelerador da imunidade, ele é o linfócito, o T é o regente da imunidade, ele rege a imunidade, né? O campo de instrução dele é no timo, então por isso que ele chama T, linfócito T, T é de timo, né? Então, a gente pode falar sobre isso em um outro momento. Então, nós temos, nesse centro de força chamado cardíaco, é, três situações importantes. O amor está ali. E o amor é fundamental, né? Sem amor não existe nada. Aliás, o próprio João vai dizer que Deus é amor, né? No seu evangelho, ele abre o evangelho e diz: Deus é amor. Mas acontece que, como nós costumamos atrapalhar as coisas sempre um pouquinho, a gente que poderia viver o amor, e principalmente o alto amor. Porque o desenvolvimento do auto-amor, do amor por si mesmo, é fundamental para você amar o seu próximo. Porque se você pensar que você faz parte, nós todos fazemos parte do mesmo conjunto, né, de criaturas. Nós não estamos separados de nada, tá tudo junto, tá tudo junto. Como diz hoje o povão aí, né? O pessoal fala, tudo junto e misturado. Nós estamos todos juntos e misturados, porque tudo são ondas eletromagnéticas. E o nosso próprio corpo é um feixe de ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas se intercomunicam com outras pessoas e com as coisas, né? Há, inclusive, estudos mostrando que pessoas que, por exemplo, desportistas, vou dar um exemplo do Ayrton Senna, ele e o carro dele era uma coisa só. Ele entrava naquele carro, ele virava o carro, e o carro virava ele. Aquilo era uma coisa só. Isso pode ser muito bem explicado por essa ideia de que tudo é onda eletromagnética, e essas ondas eletromagnéticas se intercambiam, se trocam entre as pessoas e as coisas, né? Então, como nós fazemos as coisas às vezes meio atrapalhadas, nós às vezes desprezamos o amor. E aí, quando esse centro de força ele está hipofuncional, está funcionando mal, ele vai produzir o desamor, quer dizer, o desprezo pelas coisas, o desprezo pelo outro, ou então vai produzir o apego, que se manifesta pelo pseudo-amor. Eu contei aqui o caso do moço que foi na consulta e que a mãe falava por ele. Contei aqui, o pessoal até riu bastante, porque é muito engraçado, realmente. Né? A mãe perguntava o nome dele, ela falava. Perguntava a idade, ela falava. Mas minha senhora, ele é mudo? Não, não, é porque ele é atrapalhado, ele não vai saber falar. O homem era professor de matemática pura na Federal. Imagina. Como é que é? E a mãe apegada, né, com pseudo-amor. As pessoas ficam preocupadas demais. Não, porque meu filho. Porque... Gente, deixa o cara viver. Porque o amor é aquilo que liberta. Está lá nos Coríntios, está lá bem, Paulo descreve bem o que é o amor, né? O amor é aquilo que não prende, que liberta. Amor é libertador, o amor não é aprisionador, né? Então, esse é o sentimento. Então, quando a congestão do centro de força está grande, a pessoa faz pseudo-amor. E quando ele está assim, não está funcionando bem, está hipofuncional, vai fazer o desamor, o desprezo, e não vai funcionar direito. Então, nós temos que os centros acima do cardíaco, nós temos o laringeu, né? Que é um centro da sabedoria, do conhecimento. Assim, a sabedoria depende do conhecimento, seja empírico, seja acadêmico, seja lá o que for, e vai influenciar no exercício da vontade, porque também vai interferir
na maneira de comunicação. Veja como Jesus se comunicava através das parábolas, como ele se comunicou com o povo, como ele se comunica até hoje conosco. Como Jesus, a gente lê o Evangelho hoje e sente Jesus falando, né? Porque Jesus não falava com a boca, falava com a alma, né? Então a comunicação vem desse centro de força que está localizado aqui no laringeu. E a vontade, a comunicação são fenômenos importantes para o desenvolvimento da plenitude, da consciência chamada consciência plena. Então, quando tá hipofuncionante, esse centro de força, ele vai gerar a sonegação, o desprezo pelo conhecimento. A pessoa não quer estudar, não quer saber, não quer aprender nada. Ou então vai ficar com a hiperatividade, que a pessoa abusa, tem muito conhecimento e abusa dele. Ou então a pessoa estuda muito, aprende muito, mas só nega o conhecimento, não transmite. E eu já observei que muitas pessoas que têm muito conhecimento e não usam esse conhecimento têm problemas de garganta, por exemplo. Tem alterações, ficou com rouquidão, vive com a garganta inflamada, etc, etc. Estou fazendo aqui o centro de força bem rápido, porque a gente tem muitas outras coisas para ver. Então, depois nós temos o frontal cerebral, que é aqui em cima, né, bem no meio aqui da testa, que é o responsável pela inspiração e pela intuição. Se a gente passar uma linha daqui até aqui atrás, a gente vai encontrar no meio do caminho a glândula pineal, que é, como diz o Sérgio Felipe de Oliveira, né, ele é um estudioso, porque ele tem uma tese de mestrado, né, que está publicado, está na internet, inclusive, quem quiser pode acessar, em que ele decodificou bem a glândula pineal do ponto de vista material. E ele diz que a glândula pineal é um telefone celular, que você pode tocar para cima, falar com os espíritos elevados, e pode tocar para baixo também, falar com o desguia. Só você que sabe para que lado que você toca o telefone. O telefone, o digitado está na tua mão, você que digita. Então, esse centro de força frontal cerebral é um centro cuja hiperfunção, né, quer dizer, é o misticismo. A pessoa fica muito mística, muito tal, coisa assim. O misticismo não é uma coisa positiva. Não. O misticismo exagerado, tudo que é exagerado não é bom. E aí, por função, o desprezo pelo espiritual, ou, materiali- ou a materialização do espiritual. Tem muita gente tem aí gente que trabalha com religião que diz que Deus quer precisa de dinheiro, quer que Deus, vamos ter, não manda dinheiro para cá, porque Deus quer dinheiro, Deus não gosta de pobreza, Deus gosta de riqueza. O dinheiro não vai para Deus, naturalmente, vai para o bolso da pessoa, né? Quer dizer, isso é o mau uso, a materialização do espiritual. É um mau uso desse centro de força, que é o coronário, que está aqui no alto da cabeça, era uma luminosidade que enxergada pelos videntes levou os potentados da terra, os reis, a mandar fazer uma coroa de ouro. Botar a coroa que o rei bota na cabeça nasceu do centro coronário, porque aquela iluminação, a gente vê as imagens da Igreja Católica, por exemplo, todo santo tem uma auréolazinha sobre a cabeça, não é? Que é o quê? Com a função espiritual naquela pessoa é muito elevada, o vidente vê a luminosidade que sai do centro coronário, que é o centro que, que, que está ligado com o próprio mundo espiritual, né? A vida espiritual superior. Essa função equilibrada alimenta os demais centros, porque o alimento eletromagnético que vai para os centros que estão para baixo vem do centro coronário, né? A função equilibrada alimenta esses demais centros e transfere a energia do cosmos, que está expressada no próprio hálito divino, conforme diz André Luiz lá no livro Evolução em Dois Mundos. E a hipofunção é a negativa da vida espiritual. A pessoa diz, esse negócio de espírito não existe, acabou, morreu, acabou, né? Ainda tem gente que fala isso ainda, até hoje. No fundo, ele não acredita muito nisso, mas fala.
ninguém desacredita, porque a ideia do espiritual está entranhado na alma humana. Mesmo aquele muito materialista, muito apegado, muito arraigado, no fundo. Na hora que ele está no avião, o avião diz assim, o avião vai cair. Aí ele se abaixa para ninguém ver e começa a rezar o Pai Nosso. E fala assim, ai meu Deus, me ajuda. Porque a pessoa é muito forte enquanto está com tudo bem, né? Tá com saúde, dinheiro no bolso, tá tudo bem. Começou a faltar, a pessoa começa a lembrar que existe Deus e que ele é um ser saído da fonte divina. Então, a pessoa pode manifestar o receio de usar, por exemplo, a seu próprio benefício e a benefício dos outros, funções espirituais. Isso é muito comum, por exemplo, quem detém mediunidade. Eu já vi pessoas que têm uma mediunidade muito bela, muito bonita, natural, e dizer assim: ah, eu vim aqui no centro espírita, eu pedi para tirar isso de mim, não quero isso para mim. Quer dizer, desprezando uma ferramenta maravilhosa de evolução, porque ele não compreende a importância daquilo. Então, ah, a gente sabe que com a evolução da ciência e a energia se transformando em matéria, a matéria em energia, o materialismo ficou, coitado, perdido, porque não tem mais matéria, como é? O materialismo morreu por falta de matéria. Não tem matéria, não tem materialismo. Então, o que conseguimos ver é nada diante daquilo que falta a gente ainda enxergar, né? E em futuro próximo será possível fazer uma psicoscopia de uma pessoa só olhando para ela, só conversando com ela, perceber e medir as emanações da bondade, da compreensão, da fé, da tristeza, do bom ânimo dessa criatura. Isso é o assistente Aulus que vai nos falar no livro Domínios da Mediunidade, que é o livro do qual eu estava falando na introdução, que eu não consegui lembrar na hora. O tempo que eu costumo brincar de assim, o tempo não existe, o tempo é uma convenção humana. Nós construímos o tempo para poder gerenciar a vida. Na realidade, o tempo é um espaço entre dois ambientes. Entendeu? É um espaço. Eu estou aqui na minha cadeira, sentado, e eu falo assim: "Ih, gente, eu esqueci uma coisa lá no meu carro, lá na minha garagem." Aí eu tô aqui, a minha consciência está aqui, mas aí eu lembro que tem que ir lá, e aí a minha consciência vai para lá. Agora estou pensando lá, estou consciente lá naquele ponto. Mas existe uma separação entre mim e o que eu quero pegar lá, né? E essa separação é falsa, não existe. Tá tudo junto. Então, por quê? Porque existe porque o tempo, que é um espaço entre dois pontos, entre eu e você, entre eu, como eu falei aqui antes, a cadeira, enfim, entre eu e a mesa. Essa separação, ela nos engana o tempo inteiro e gera dificuldade que temos entre o momento que pensamos alguma coisa e o fato de obter a coisa pensada. Porque a gente não consegue trazer a coisa que a gente pensa para o tempo presente. Criar o presente. Voltando lá para o início, que eu falei, o tempo presente não existe, você precisa criar ele. Como que você cria ele? Você vai lá para o futuro, imagina lá o que você quer hoje aqui e traz aquilo que está lá para cá, para o tempo presente. Será que eu compliquei o negócio? O que você acha, Nádia? Você imagina no futuro o que você quer hoje, Tá ok. Você me perguntou, tá ok. né? Essa questão do tempo e espaço é, É isso aí mesmo, né? ela vem uma grande discussão na Sim, da filosofia. filosofia, né? Porque Sim, eles são inseparáveis em nosso nível evolutivo. sim. Então, essa separação nos engana o tempo todo e gera dificuldade que temos entre o momento de pensamos em alguma coisa e o fato de obter essa coisa obtida. Por isso que eu comecei a rir, de dar gargalhada, quando eu peguei o potinho e vi que já estava escrito o que eu queria. Entenderam agora aqui? Porque que eu contei aquele negócio do potinho que eu peguei, que eu queria escrever, mas quando eu fui escrever já estava escrito. Quer dizer, foi uma conectividade que teve ali
Por quê? Porque tá tudo junto, não tem nada separado. Quer dizer, como que a minha mão foi exatamente em 40 negócios, diferente daquele que exatamente estava escrito aquilo que eu queria. São as coisas que a gente tem que parar, pensar e ver que as coisas não são bem como a gente acha que são. Então, a sincronicidade, curas espontâneas, tudo isso o Joy Dispenza estudou. Ele foi estudar, ele pegou pessoas e mais pessoas que se curaram espontaneamente. E procurou ver o que é que o que era, o que tinha de comum essas curas espontâneas. Curas espontâneas de doenças muito sérias. Eu já vi, por exemplo, doenças autoimunes que não têm cura, segundo a ciência, curarem-se, né? Eu tenho um caso que eu já contei aqui, eu volto a contar, de um menino na congregação Francisco de Paula, na Tijuca, que tinha o vírus da imunodeficiência adquirida em alto grau no sangue. Ele tornou-se espírita, foi trabalhar naquela seção que junta roupa velha para separar, para distribuir, para botar a maioria fora, porque a maioria das coisas que doam para a casa espírita é só lixo. Então ele trabalhou ali, esforçando, ficou ali muito tempo, muito humildemente, era um menino de uma classe média, um menino bem posicionado da família e tudo. E depois de certo tempo ele modificou completamente a vida dele, transformou a vida dele de outra maneira, ponta cabeça. E aí ele foi fazer os exames e o vírus desapareceu. O médico disse assim, não acredito, ele não pode ter tido vírus. Aí tinha os exames lá, disse assim, não tem explicação, como é que esse vírus desapareceu? Então, o Joy Dispenza, estudando essa questão, ele pegou, por exemplo, estava fazendo um estudo em laboratório dessa questão das curas. E aí veio a epidemia, né? Veio a pandemia, teve que parar tudo, fechou tudo. Aí ele falou assim: bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos para dentro do laboratório, ficar dentro do laboratório estudando. Pegaram o tecido pulmonar com o receptor que aceita bem o vírus, esse vírus, né? O coronavírus 19, ele é um coronavírus que tende a se ligar ao tecido pulmonar quando tem no tecido pulmonar um determinado receptor que capta o vírus, que faz o vírus entrar no tecido pulmonar. Só que eles pegaram o soro do meditador, da pessoa que meditava, que tinha se curado, tiraram o sangue, separaram o soro e colocaram junto com o vírus, o coronavírus, com as suas espículas, o seu corona, né? Aquelas espículas todas, todo mundo conhece um vírus de coronavírus, e o pulmão com o receptor apropriado, e quando deixava só o vírus e o tecido pulmonar, o vírus penetrava no pulmão, no tecido pulmonar. Mas quando colocava uma outra amostra, em que esse soro dessa pessoa que tinha curado, que tinha desenvolvido um fator que ainda naquela época não se sabia qual era ainda, agora já está se sabendo. E aí colocava junto, o vírus não conseguia entrar. Ele era impedido de entrar no tecido pulmonar, né? O que mostra que ali tinha um fator que, né? Então, a gente precisa é, ver que as energias são colapsadas pelo pensamento e pela vontade, e no momento certo no espaço tridimensional. E a gente precisa sair do espaço tridimensional e entrar num outro espaço, né? Que espaço? O espaço que não tem nada. Qual é o espaço que não tem nada? Vamos parar para pensar. O espaço que não tem nada, quer dizer, não tem nada na nossa concepção, né? É o espaço do átomo, por exemplo. Você pega um, um elétron, né? Pega um elétron e ali tem matéria. A matéria é 0,0001%. E a parte é vazia. É 999.999,9. Então, o vazio é maior do que
como dizer assim, a matéria. Quer dizer, o espaço vazio é maior. Mas nesse espaço vazio tem mais energia do que naquele pedaço que tem matéria. E é isso que o Joy está tentando mostrar. Eu ainda não compreendi bem, eu já estou estudando isso, já estou conseguindo até fazer algumas coisas, mas ainda estou estudando esse assunto. Então, é preciso que a gente saia pela meditação da mente analítica, quer dizer, a gente não analisar nada, a gente ir adiante, sair do passado, do futuro, se concentrar no presente, quer dizer, que é o desconhecido, que é aquilo que não existe, que é criar o presente, ou seja, ir além da gente mesmo, para uma realidade extrafísica. E não tá, quando fala extrafísico aqui, não está falando do mundo espiritual, não, tá? Onde você é nada e tudo é coisa nenhuma. Isto é, consciência pura. Isso é um conceito de física. Foi um físico, que agora não vou saber o nome dele, que concebeu essa ideia de que o espaço aonde você não tem nada, que você consegue zerar tudo, é o estado da consciência pura, plena. A consciência quase do absoluto, que é a consciência de Deus. Quer dizer, você quase que penetra dentro dessa consciência maravilhosa que é a do Criador, né? Consciência pura. E Jesus vai dizer que a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai comer ou beber. É preciso apenas mudar nosso comportamento e concentrar-se naquilo que chamam vazio, que eu acabei de falar agora, né? Quando concentramos em tempo nenhum, ninguém, nada, e nós próprios, o nosso próprio eu, não é nada, estamos no estado de consciência pura. E este é o passo a atingir para chegar à plenitude. Por isso que o tema de hoje é o quarto verbo esperar, que é a esperança que temos de atingir essa situação. A ausência de separação, nada está separado, tudo está ligado uma coisa com a outra. E o próprio tempo, como a gente já falou aqui, é uma abstração da nossa mente. E nessa condição nós podemos tudo. Temos o poder, temos a riqueza, temos a abundância e temos a felicidade. Nos estudos que eu fiz, eles falam muito da farmácia do sistema nervoso autônomo. Mas eu fui um pouquinho mais adiante. Eu acho que não é o sistema nervoso autônomo, porque o sistema nervoso autônomo consiste praticamente de três estruturas, que é o simpático, cuja o principal neurohormônio é a adrenalina, noradrenalina, tá? É o parasimpático, cujo o hormônio é a acetilcolina, e tem um sistema que não é nem adrenérgico, que não é nem simpático, nem é parasimpático, é o sistema NANC. NANC quer dizer não adrenérgico e não colinérgico, que tem uma substância chamada VIP, que é um neuropeptídeo vasoativo, que tá tem muito no estômago, por exemplo, né? Nos órgãos genitais também, né? Então, na realidade, a farmácia do corpo está no corpo todo, porque o sistema imune, o sistema endócrino, está espalhado por toda parte do corpo, para a parte do corpo. O sistema, na realidade, é psicoimunoneuroendócrino. Isso a gente já sabe. Psicoimunoneuroendócrino. Teve um grande estudioso húngaro chamado Sventivani, que tem um trabalho publicado em 1986, que até hoje eu não vi nada parecido com aquele trabalho daquele homem. E ele mostrando, por exemplo, que as pessoas. Ele tem uma coisa lá que ele mostra, que eu aproveitei, peguei, e conversando uma vez com um grande professor do Canadá, num seminário muito grande, e eu perguntei para ele: você fez pesquisa sobre a IgE? A IgE é a imunoglobulina da alergia. E você viu que tinha muita asma lá naquelas ilhas onde ficou preso o, o, o cabo de guerra francês, preso pelos ingleses, né, Napoleão. E lá que se criou uma sociedade que as pessoas casaram entre si, parentes casaram-se entre si, e isso selecionou, e a incidência de asma, bronca, de alergia lá é muito mais alta que a população comum. Ele foi para lá, só até uma reportagem de capa na revista Newsweek,
em que ele aparecia, é o Indiana Jones da alergia, foi lá pesquisar esse negócio. E eu perguntei para ele se ele tinha pesquisado a incidência de canhotismo entre as pessoas alérgicas. Aí ele falou assim, mas canhotismo, por que canhotismo? Eu falei assim, pois é, porque o linfócito T, esse famoso linfócito T, que fica prejudicado na doença, na imunodeficiência adquirida, ele é instruído do lado direito do cérebro. Então, é o lado direito que comanda o lado esquerdo. E é no lado direito que se forma as células que vão reger o processo alérgico. E o processo alérgico se manifesta por urticária, asma, etc., né, eczema, etc., há uma incidência maior de pessoas canhotas. Eu já tinha feito essa análise, sem querer, porque eu comecei a observar que a incidência de pessoas canhotas entre as pessoas alérgicas era muito alta. E eu comecei a observar que, eu não anotava isso, mas eu observava que havia e vi isso nesses Ventivani, que os Ventivani fazem esse estudo em animais. Nessa época ainda se fazia estudos em animais, nos ratos e tal, no cérebro dos ratinhos, etc. E aí eu perguntei para ele, ele disse, eu não vi isso. Mas aí demandei para ele o trabalho e ele começou a ver se verificar e concordou que havia uma incidência maior de canhotismo. Quer dizer, até nessa questão, vamos dizer assim, psicossocial, de movimento, etc., vamos dizer assim, de concepção dos limites do corpo, do movimento do corpo, né, das manifestações físicas, até nisso essa coisa influencia. Então, essa psiconeuroendocrinologia que o Sventivano estuda, ele vai ver que tem esses hormônios no digestivo. No digestivo tem hormônios, tem neuropeptídeos, né? Nas gônadas tem, também tem na membrana das células, que é um sistema muito inteligente. Tem ainda as citocinas, as grandes famílias de imunoglobulina, interferon gama, que se usa até como tratamento, opiáceos naturais e outros. Também está nesse trabalho que eu botei aqui, do Joy Dispenza, ele explicando com detalhe esse aspecto. Este é um dos links da entrevista do Dr. Joy Dispenza, que explica com detalhes tudo aquilo que nós estamos tentando mostrar aqui. Então, a felicidade real seria a plenitude. A plenitude ou o encontro do ego com o self para alguns. Para outros, o alinhamento dos centros de força. Ou, conforme Deus diz o Evangelho, o encontro do reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Né? E existem outras propostas, como essas aqui, que estão consubstanciadas em autoconhecimento, domínio de si mesmo, em manifestar-se a si próprio e poder chegar aonde Jesus chegou, ele dizia: Eu venci o mundo. E nós também precisamos fazer isso, para vencer o mundo. Então, para vencer o mundo, precisamos dos quatro verbos: vontade, trabalho, serviço e confiança. E aí, a gente assim, mas você não falou da humildade? Não falou da gratidão? Está embutido aí. Porque ao nos apropriarmos desse conhecimento, nós somos imensamente gratos a Deus ter nos permitido sermos os seres inteligentes do universo. E podermos, com esforço, com dedicação, com estudo, nos apropriarmos do conhecimento para autoconhecermos, para nos autoavaliarmos e para poder não julgar os outros. Porque à medida que a gente consegue julgar a si próprio e saber as suas dificuldades, os seus problemas, a gente esquece que o outro, ou melhor, a gente não esquece, a gente lembra que o outro é um ser igual a gente, com as mesmas problemáticas, com as mesmas dificuldades. Todos nós estamos passando pelo mesmo problema. Somos passageiros do mesmo barco. Estamos vivendo um momento difícil no nosso planeta,
um momento complexo em que precisamos muito dessa autorrealização em nós mesmos. Aprendemos a sermos o dono do nosso destino, a sermos o criador da nossa realidade, a sermos aquela criatura que consegue, através da confiança, da fé, da humildade de saber que somos eternos aprendizes. Nada sabemos muito pouco. E quanto mais sabemos que não sabemos. Eu me lembro aqui do Dr. Jorge André, que o César Reis, logo depois que o Jorge André desencarnou, o César Reis disse que o Dr. Jorge André mandou uma mensagem. Eu não vi essa mensagem, mas o César Reis falou que sim. E aí disse que da mensagem a coisa que mais impressionou o César foi o seguinte: o Dr. Jorge falou assim: fala aí pro povo aí que a gente não sabe nada. É bem tipo do Jorge André isso, né? E nós não sabemos nada. Eu cheguei aqui, vi que eu não sabia nada. Então, exatamente essa humildade. Eu não sei nada, gente. Somos aprendizes. Então, a ideia de ser aprendiz e ter a gratidão a Deus, a gratidão aos bons espíritos, a gratidão por a gente estar nessa doutrina maravilhosa que nos permite fazer esses voos, né? Vir para um seminário como esse aqui, essa assembleia que eu estou com vocês aqui agora, né? Não importa se tem 10, 20, 50 mil, 2.000 pessoas. O que importa é que quem está aqui possa compreender tudo isso que a gente está falando, ou pelo menos despertar para isso. E aí a gente já se fica imensamente grato pela possibilidade de ter essa chance de ver isso e de compreender que tudo que a gente aplicou esse tempo todo, nesses 80 e poucos anos de vida que eu tenho, né? Tudo deu certo, gente. A minha vida foi uma sequência de eventos maravilhosos. Eu, se eu começar a contar a minha vida, as coisas que me aconteceram, as conexões, você vai para esse caminho aqui, tá tudo vazio, tá errado, daqui a pouco vem um negócio assim, pá, junta, ué, acertou. Eu estava em Hollywood, né? Indo para Palm Springs fazer um curso, perdido, sem saber para onde estava indo. Sabia nada, estava ali com duas malinhas, 1970 isso. Daqui a pouco estou dentro de um ônibus da Greyhound, um ônibus daqueles grandes. Aqui não tinha esses ônibus bonitões que já tinha lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu olho para frente e vejo uma cabeça. Você conhece aquela cabeça. Me levantei e fui lá. Era o professor Ismar Chaves da Silveira, professor titular de pneumologia da UERJ, que era meu professor, era meu mestre. Eu dava aula lá com ele na UERJ. E ele estava indo para o mesmo curso que eu, para o mesmo hotel que eu. E eu, com meu inglês macarrônico, não estava apavorado como é que eu ia chegar no lugar. Quando eu cheguei no lugar, que não era uma rodoviária, eu achei que eu ia chegar numa rodoviária. Não era, era um terminal no meio da rua. E só havia os carros passarem, assim, a alta velocidade. Você tinha que ir no telefone, botar uma moeda, eu não tinha nem moeda, falar no telefone com o táxi, pegar o telefone do táxi, ligar para o táxi, chamar o táxi para ir pegar você para levar para o hotel. E ele sabia tudo o que tinha que fazer, ele já tinha ido outras vezes lá. Eu falei assim, gente, é uma sincronicidade. Eu estou contando esse pedacinho aí, que é um detalhezinho, mas essa viagem, por exemplo, foi uma sequência enorme de coincidências, de sincronicidade, de alinhamentos, de coisas que eu vou falar para vocês. Só mundo espiritual, bons espíritos, mas será que eu tenho esse mérito todo? Será? Não sei. Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Deus nos abençoe e nos permita sempre ser grato, humilde, ter a ideia de que a gente pode aprender muito ainda se a gente tiver condição de trabalhar duro e querer ter usar a vontade como ferramenta de, de, de construção do bem nas nossas vidas. Que assim seja. Obrigada, Jorge Pio. Mais um estudo aqui no ICEB. Agora encerrando esse seu conjunto, né, de 4 estudos neste semestre. Agora vamos para outro ano depois, mas por enquanto
Nós vamos também agradecer a quem está conosco aqui, a Marieta Simões, nos dando boa noite a todos. Maria das Graças Cunha Santos, também lá de Mendes, aqui no Rio de Janeiro. A Neide Ferreira também nos cumprimentando. Boa noite, Brasil. Neide do Japão. Marieta Simões, muita luz a todos nós. Vera Lúcia Machado Soares, boa noite, doutor Pio. Renilda Nilda, boa noite a todos. É assim mesmo, repetido? Não, ficou com esse nome na internet. Ela é Rainilda, é Rainilda o nome dela. Aqui está a Rê. É, Estela, Nilda, ficou assim. Deve ter digitado errado lá quando entrou, agora ficou com esse nome aí. Deixa ela, tá bonito. Ficou bonito o nome dela, tá bom, tá bom. ficou rimado, tá bonito. Estela Esteves, boa noite a todos. Lilian Cardoso, Vera Lúcia Machado Soares, boa noite a todos. E a Eleni Pio, boa E noite a todos. Pois é, Eleni. Então vamos lá. Nós não temos perguntas aqui do grupo, mas eu vou te pedir, ô Pio, você escreveu assim em um dos seus slides. Frequentemente, o nosso corpo se comporta como se fosse nossa mente. é verdade. Que mecanismo é este? Pois é, então, a gente acredita tanto na matéria, a gente vive tanto ligado à matéria. O corpo tem vontades, também tem é uma vamos dizer assim, é o cerne da personalidade, é o corpo. Porque quando a gente perde o corpo, quando desencarna, de fato, que tem muita gente que porque morrer todo mundo morre, mas desencarnar nem todo mundo. E a pessoa morre o corpo, mas a pessoa continua encarnada. Vai desencarnar, às vezes demora. Não sou eu que falo isso, quem fala isso é Filomeno de Miranda, Manuel Filomeno de Miranda. Ele vai dizer que morrer é fácil, agora desencarnar é complicado. Então, quando a gente está aqui encarnado, o corpo tem suas. A gente acredita tanto que o corpo é a nossa realidade, que o corpo passa a ele achar que ele é a mente, que ele que tem que comandar a vida, porque, na realidade, a mente está aninhada aonde? Ninguém sabe o que é a mente direito, né? Eu já estudei estudando isso e já eu vi que não se sabe ainda bem isso. Mas se sabe que ela está aninhada dentro do corpo mental, né? A mente está aninhada, ela está vivenciando dentro do corpo mental. Que corpo mental é esse? Aquele corpo que André Luiz saiu do corpo, quando ele estava já desencarnado lá em nosso lar, ele trabalhou as 36 horas lá nas câmaras de regeneração e mandaram ele dormir. Ele dormiu, estava cansado, ainda estava ligado às coisas do corpo, dormiu e sonhou que estava indo num barco, atravessando um rio, e daqui a pouco ele chegou num lugar maravilhoso onde estava quem? A mãe dele. E a mãe dele estava num plano superior ao dele. E aí a mãe dele começou a conversar com ele. Então, uma vez eu estudando essa questão, eu perguntei para as pessoas que estavam estudando comigo. Ele já estava desencarnado, estava em corpo espiritual. O corpo espiritual ficou dormindo lá na Câmara de Regeneração. Com que corpo que ele foi lá para ver a mãe dele? Né? Tá certo? Ele foi com corpo mental. O corpo mental, que é um corpo que tá embutido no corpo espiritual, no perispírito. É uma parte do perispírito. Tem vários corpos, a gente sabe disso. Mas, então, a mente, a mente está embutida dentro dessa questão. E a mente é que tem que comandar todo o processo evolutivo nosso, a nossa mente, a partir da compreensão que temos daquilo que é a espiritualidade. Porém, como a gente vive na materialidade e a gente acredita mais naquilo que vê, que pega, que mede, quer dizer, aquilo que Allan Kardec chamou de ponderável, quer dizer, aquilo que pode ser pesado, medido, avaliado, né? Pode ser segurado, pode ser acessado pelos sentidos físicos,
né? A gente fica, começa a acreditar que isso é que é a realidade, a nossa realidade. E aí esse corpo físico passa a vivenciar a nossa vida como se ele fosse a mente ignorada, a mente fica a látere, não, ela ela não é cogitada, né? Então, esse é um dos trabalhos que o autoconhecimento, né? Porque o nosso título aqui é exatamente isso, autoconhecimento e a manifestar-se a si mesmo. Porque como é que é o autoconhecimento? Conhecer todos os vieses, todas as alterações, todos os detalhes da nossa estrutura, que é muito complexa, como a gente já sabe. Então, essa complexidade muito grande envolve o corpo físico, o perispírito, né, o próprio espírito e os corpos que são componentes do perispírito, entre eles o corpo mental. Então, a gente às vezes fica escravo do corpo físico. O corpo físico passa a ser o regente da nossa vida. Entendeu? Nesse sentido que a gente quis colocar. Passa a ser o regente. E isso é muito ruim, porque isso nos afasta daquilo que nós chamamos de essência. O que é a essência? É o espírito, né? Jesus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? Aí Pilatos perguntou para ele, né? Ele calou-se, nada disso. Que adiantava dizer para Pilatos que a verdade é a essência, a verdade é Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Quando você está fazendo isso, você tá num processo de feedback positivo com o próprio Criador, porque nós não temos acesso ao Criador diretamente. Nosso acesso ao Criador se faz via o outro. E não podemos olhar diretamente nos nossos próprios olhos. Olhamos nos nossos próprios olhos, no olho do irmão. Você pode olhar o seu olho no espelho, mas não é uma visão real. É uma visão falsa, uma visão ilusória, porque você está vendo no espelho. Não é a visão direta do seu olho. Então, o seu olho se reflete, o reflexo do seu olho se reflete no olho do seu irmão. E ali você vai encontrar o próprio Deus, o Criador. O Deus, não o Deus transcendente, mas o Deus imanente, o Deus que está em nós, em cada um de nós. Então, essa que é a ideia de que o corpo físico passa a querer usurpar, digamos assim, o espaço da nossa mente. Essa que é a ideia. Gostou? Isso. Sim, claro. Você também citou a nossa amada, amadíssima Joana de Ângeles, naquele seu grande livro, é até reforço desnecessário nós dizemos que o livro de Joana de Ângeles é grande. Todos os livros dela são grandes livros, né? Eu Mas, tenho, enfim, eu tenho você, aqui pequenininho, desse tamaninho assim, que é o livro que ela fala da consciência. Gente, aquilo é um negócio de maluco, desse tamaninho o livro. Que coisa, que coisa. ela é excepcional. Mas, Muito. enfim, vamos saudar nossa mentora. Você falou no, no princípio da avareza, que ela Sim, cita aqui no sim, Jesus na Psicologia Profunda, e sim, você, naturalmente, que o, o elemento fundante desse princípio é sim, o fato que a antropologia registra que é o indivíduo qualquer reino da natureza, o indivíduo guardar a presa para o dia sim, seguinte. sim, sim. Exatamente o que ela fala lá. Isso aí. E aí fala na memória ancestral. Foi isso quando você estava falando da memória ancestral. Você Sim. estabeleceria algum link entre esse princípio da avareza, a memória ancestral e o cérebro reptiliano? Sim, com certeza. Porque no começo, não é? No réptil,
A gente só. Porque o cérebro ele se desenvolve como uma cebola, né? Aí você tem o reptiliano, depois vem o límbico, depois vem as estruturas mais superiores. Então, no início, o cérebro reptiliano, ele abriga a questão do instinto, né? No seu cérebro. Mas agora a gente está estudando isso, está vendo, estudando o cérebro, e a gente vai ver que, por exemplo, que o Paul MacLean, que foi o sujeito que cientificamente estudou o cérebro 3 em um, o triuno, como o pessoal chama por aí, né? Ele não fez referência às expressões mais positivas e mais elevadas do frontal. Ele não faz. Ele faz referência ao cérebro reptiliano, ao sistema límbico e ao cortical, quer dizer, vamos dizer assim, racional. Mas não fala. E agora a gente está chegando à conclusão de que a estrutura do frontal, ela, vamos dizer, rege todos esses campos e também os núcleos da base, onde está o cérebro reptiliano. Que o cérebro reptiliano é configurado pelos núcleos da base, onde está a vida vegetativa. Ali que está o centro da respiração, ali que está o centro do desejo, e ligado com o hipotálamo, né? Com a região hipotalâmica, onde você tem a fome, a sede, o desejo sexual, a sede, todos esses fatores que são ligados à nossa vida mais assim animal, digamos assim, né? Mais animal. E aí, essa separação desse negócio do cérebro reptiliano e o cérebro, vamos dizer assim, o cérebro límbico, agora estudando neurociência, começo a estudar neurociência num sentido mais assim, mais amplo, como eu estou fazendo agora, que eu estou fazendo um curso de neurociência. Vocês já perceberam um pouquinho isso, né? Eu comecei a mexer nisso. E aí eu comecei a perceber que essa separação não existe. Quer dizer, claro que ela não existe. O problema não é existir ou deixar de existir, o problema é a gente perceber. Porque a gente estuda tão cartesianamente a vida, sabe? Eu costumo dizer, o cartesianismo foi uma maravilha. Separou a ciência, o corpo da alma, libertou a ciência, maravilha, maravilha. Criou o método científico, de certa forma, enfim, maravilha. Mas hoje atrapalha muito, porque condicionou a gente a separar as coisas. Então, é, a nossa querida Lé me deu de presente um livro dos nossos irmãos lá do sul, de Goiás, etc. E a Esvênia Prada, que é o livro do Cérebro Tríplico na visão espírita. E eu ainda não peguei o livro para ler, sabe, Léa? Não dei ainda, porque eu estou ainda estudando as bases das teorias, vamos dizer assim. Estou estudando a casa mental lá do livro do André Luiz. Primeiro estou revendo essa parte para poder entrar no livro deles, que é um livro, um calhamaço dessa altura, falando só sobre isso. Então, é evidente que sim, que isso tem a ver. Mas essa separação, de fato, não existe. Porque o próprio frontal, que nos remete ao futuro, quer dizer, aquilo que nós ainda ao vir a ser, ao nosso vir a ser, quer dizer, as nossas possibilidades de atingir patamares mais altos do processo evolutivo, também está ligado lá no reptiliano. E é interessante que a gente vai ver que o sistema límbico também, vamos dizer, seria primitivo, né, de certa forma, porque ele está intermediário, né, entre o córtex cerebral e o reptiliano, né, estaria ali no meio. Ele é fundamental para a nossa, porque trabalha com as emoções, mas ele que retém a energia que vai ser liberada para você construir
Tudo isso que eu falei hoje aqui tá ligado com isso aí, porque isso aí isso funciona como se fosse uma mola, de repente, quando você descobre isso, aquilo funciona como se fosse uma mola, e a energia que está represada ali, ela salta e vai para o coração, vai do coração para o cérebro, vai para a glândula pineal, abre, você começa a descortinar um monte de novas ideias, de novos conceitos, e começa a ver que nada está separado. Não existe essa separação. Né? O tempo, é que eu diz o Jorge Dispensa, o tempo é uma separação entre dois pontos da consciência. E a consciência não pode estar separada, a consciência tem que estar toda junta. A consciência é uma só. A consciência da sua aí, da Leia lá, da Rosa ali, dessas companheiras todos que falaram conosco hoje aqui, todas essas consciências, nós estamos todos juntos. Eu fico me lembrando muito do doutor Jorge Andréa, porque uma vez perguntaram para o Jorge Andréa, Décio Luiz Vênia Prada e Sérgio Lopes, é isso mesmo. Né? Blue to Everyone, tá lá, tá lá. Cérebro Triunfo, é isso aí, os três companheiros que escreveram esse livro, que eu não consigo às vezes lembrar o nome dos três. Eu adoro eles, todos três, são maravilhosos. E aí nós temos é, essa ideia de que nós estamos separados. Eu me lembro do doutor Jorge André falando sobre uma vez, falando sobre alma grupo, né? Alma grupo dos pássaros, alma grupo dos peixes. Aí perguntaram para o Jorge André assim, mas eu perguntei para ele no ICEB, ele falou assim, "Ô, Pio, não, não fala isso. O pessoal já diz que eu sou, como é? Ele falava que o pessoal dizia que ele era, que ele não estava mais espírita, que ele estava, não sei o que que falavam dele, sei lá, esse negócio de alma, grupo, não sei o quê. Então ele falou, mas e nós somos alma grupo de quê? Aí doutor, perguntaram para o Jorge André. E nós, doutor Jorge, o que que são? Tem esses grupos, há um grupo de todos esses bichos, e nós, o que que somos? Aí o doutor Jorge parou assim, aí ele teve uma intuição, ele veio assim, alma grupo de Jesus. Pronto, inteligente, né? Pá, matou, ele se lacrou ali. Ah, nós somos alma grupo de Jesus, pronto. E aí, quer dizer, mas somos mesmo, porque quando Jesus diz eu e o Pai somos um, quando Paulo de Tarso diz assim, não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim, abrindo ali exatamente a ausência da separação. Não há separação. Por isso que nós temos que viver comunitariamente. Viver. Nós somos uma comunidade, queiramos ou não. Não só os seres humanos entre si, mas a natureza como um todo. Nós somos uma comunidade. Estamos completamente relacionados uns com os outros. Não sei se era isso. Eu acho que sim, pelo menos foi o que você quis dizer e nós Eu acho que avalizamos, ok. disse. Agradecendo aqui a Leia, que nos falou sobre os nossos três companheiros. É interessante porque a Irvênia é de São Paulo, o Décio é de Mato Grosso e o Sérgio Lopes é conterrâneo aí da Leia, lei do Rio Grande do Sul. Quando você falou, Jorge, Pio, o corpo físico é um turbilhão eletrônico regido pela consciência, eu conheço isso como sendo do Einstein. É dele. Ah, tá. É É que dele. como você não citou ali, Não, eu não citei porque eu citei o nome de um monte de gente. Aí, eu é, conheço como sendo do Einstein, que é insuperável, né? É insuperável. aqueles sujeitos que eu citei todos ali, o Borne, todos eles, aqueles são cabeças premiadas, são cabeças de um impressionante, Super, 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 cara. da super cabeça. Tem aquele seminário de 22, de 1922, sobre a física moderna. Gente, que coisa aquilo ali, aquilo ali é um negócio. A gente lê, relê, entende 10%. Mas Nós é bom. quase que estamos, né, ô Jorge Pinto? Quase que nós estamos numa,
digamos, numa sequência ou num outro período dos enciclopedistas do Iluminismo, Sim, praticamente, sim. praticamente, não é? Estamos, estamos voltando a essas origens, né? E é preciso que a gente veja assim, porque é o que eu falei, o cartesianismo ajudou muito. Mas agora as ideias do cartesianismo têm que ser, vamos dizer assim, emolduradas, digamos assim, pela ideia holística, pela ideia mais ampla, pela ideia mais unificadora de todos os conhecimentos, né? Aquilo que aquele físico inglês, né? Hawking, que ele escreveu um Stephen livro, Hawking é. né, Hawking, que ele vai dizer que, né, o conhecimento, né, sabe, conhecimento de tudo, eu até tem esse livro aí, um conhecimento que abrange todo conhecimento, quer dizer, tudo está em tudo, está tudo junto e misturado. E é isso que está acontecendo hoje, que as pessoas não estão conseguindo a especialização. Eu faço sempre uma braga, uma brincadeira. Eu digo assim: a medicina é cheia de especialidades, né? Tem isso, não, especialidade aqui, especialidade ali, né? Aí fala assim: se o sujeito ficar doente da língua, está perdido, não tem especialista na língua. O sujeito que faz pescoço e cabeça não mexe na língua. O gastro só quer fazer do esôfago para aqui para baixo. Esôfago para baixo. É, quem entende de língua é a fonoaudióloga, mas não é médica. Então, se a pessoa tiver uma glossite, né, uma inflamação da língua, eu falo assim, aí outro dia um cliente fala assim, doutor, o que que eu faço? Assim, vem aqui em mim, que eu vou tratar você, eu posso ajudar. Ô Jorge, o especialista em língua é o fofoqueiro. É verdade. Pois é. Mas eu estou falando do médico. Se a pessoa tiver uma Sei. glossite, como que ela vai. Está perdida, não tem. Porque eu me lembro de uma história muito interessante. O doutor Afonso Berardinelli Tarantino, que era professor de pneumologia, fez o primeiro livro de pneumologia no Brasil. Um livro lindo, cheio de imagens maravilhosas. Ele tinha um acervo que era do Sanatório Jacarepaguá, tinha 1.200 leitos lá, tinha cirurgia, tinha 3 cirurgiões belíssimos, grandes cirurgiões, se operava pulmão. Foi uma era que tinha, para curar tuberculose, tinha que tirar o pulmão do camarada, tirar as costelas, porque foi a fase pré medicamento, né? O medicamento estava começando, mas as pessoas já estavam crônicas, já vinham de trás crônicas. Então, ele fez um livro maravilhoso. E aí ele reuniu equipes, né? Várias equipes para falar. Então, ele reuniu uma equipe, e essa equipe ela ia falar sobre tumores, é, é, tumores benignos do pulmão. Aí escreveram lá vários artigos, um artigo, um capítulo do livro, que era tumores benignos do pulmão. E pegou um outro grupo para fazer tumores malignos do pulmão. Aí escreveram. Aí um dia o livro foi publicado, um livro lindo, maravilhoso, com imagens, ó, papel couché, o livro primeiro. Aí alguém leu o livro com atenção e disse assim: professor, está faltando aqui um tipo de tumor aqui, né? Não me lembro agora qual era o tipo de tumor que não estava contemplado ali, mas era adenoma, era um adenoma. Adenoma não está contemplado aqui, adenoma pulmonar não está contemplado. Adenoma é um tumor comum do pulmão. Aí ele ligou pro pessoal do tumor benigno, porque ele achava que era benigno. Disse, não, adenoma é maligno. Por isso que nós não botamos. Aí ligou pro. Ah, não, adenoma é benigno. Por isso que nós não botamos. Aí ninguém botou o adenoma. Com um livro maravilhoso, o tumor mais banal, que é adenoma pulmonar, e não tinha no livro. Entendeu? Quer dizer, que é uma das falhas da especialização. São os pontos cegos, né? os- as, as, as regiões em que
a neblina não deixa ver as coisas direito. Aí um acha isso, outro acha aquilo, e aí o negócio não sai. E ficou o livro sem adenoma. Até a próxima edição, que aí que ele fez um capítulo só sobre adenoma. E aí dizendo que era, pois, não sei se ele chegou à conclusão que era benigno ou maligno, cada um tinha uma opinião. Opinião médica é um negócio muito relativo, né? Cada um tem sua experiência, seu jeito de ver. Muito bem, ainda bem que é um médico que está dizendo isso. Ô, Jorge, nós não temos aqui nenhuma outra pergunta. Aliás, nós não temos perguntas, não temos mais participações. A última Eu fico pessoa. feliz que não tem que responder, mas também fica bem meio frustrado porque também não tem que responder nada. Então, nós temos aqui a última participação que tivemos foi da Eleni Pio, mandando um beijo para você. Eleni, Ah, daqui mano, do ICEB para você. Nós vamos então encerrar agradecendo a você mais um estudo aqui no ICEB, como sempre. Você que é uma figura aqui, como se diz, carimbada no ICEB. obrigado. Vamos orar com Rosa Rita Martins. Vamos lá, Rosa. Então, vamos agradecer, Pio, por esse estudo de hoje. E vamos então unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe espiritual, e a toda a cúpula espiritual do nosso ICEB, agradecendo pelos momentos que passamos aqui, por tudo que o Jorge nos trouxe de conteúdo para que a gente possa estudar durante a semana, rever os assuntos. Porque nós estamos aqui, mestre, sabemos que estamos para o nosso aperfeiçoamento intelectual e para o aperfeiçoamento do amor ao próximo, do trabalho por todos. Ensinar também é uma forma de amar ao próximo. Então, por isso, Senhor, nós os agradecemos por esse estudo maravilhoso do Jorge Pio e pedimos que possamos contar sempre com o amparo dos nossos mentores espirituais, dos mentores espirituais do ICEB, para que a nossa querida Nádia possa continuar o seu trabalho tão importante na divulgação da doutrina espírita. Não podemos encerrar, Senhor, sempre pedindo que vossos mensageiros de luz possam ir a todos os pontos do nosso planeta, onde ainda há guerras, guerrilhas, para que possamos chegar o mais próximo possível da paz que precisamos para a evolução da humanidade. Então, com o amparo dos nossos mentores do ICEB, vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Agradecendo a todos sob o olhar de Deus, nosso Pai. Que assim seja.